Olá, meus queridos, da Igreja Casa Viva e Americana. Aqui é o pastor Júlio Florencio. Eu já me considero aí amigo de vocês, amigo do pastor Anderson, e estou passando aqui para mandar um abraço carinhoso, um abraço enorme para toda a igreja pelo aniversário de 9 anos. Que Deus continue abençoando vocês, que haja um crescimento, que haja uma multiplicação, que haja sempre a palavra profética se realizando no meio da igreja, na comunidade de vocês. Então, debaixo da unção aqui do pastor Carmito, que manda um abraço para vocês, pastora Leila, todo o nosso colegiado, feliz aniversário, um abraço, um beijo enorme e olha, logo estaremos juntos novamente. Deus abençoe. Olá, queridos irmãos da Igreja Casa Viva, aqui é Harry Oliveira, pastor da Rede Espírita. Que alegria poder celebrar com vocês esses 9 anos de caminhada, uma jornada marcada pelo amor, pela fé e pelo impacto transformador que essa igreja tem gerado na vida de tantas pessoas. Quero parabenizar o pastor Anderson e toda a comunidade Casa Viva em Americana por essa trajetória linda e inspiradora. Que esse novo ciclo seja ainda mais frutífero, cheio da presença de Deus, de crescimento e de muitas vidas alcançadas pelo Evangelho. Que o Senhor continue guiando vocês com graça e sabedoria. Um grande abraço e que venham muitos outros anos de bênçãos. Querido pastor Anderson, querida Igreja Casa Viva, graça e paz, que alegria poder viver com vocês esse lindo momento dos 9 anos da Igreja Casa Viva. Que Deus abençoe muito a casa de vocês. Me lembro bem quando eu estive aí nos primeiros anos, os sonhos borbulhando e Deus trazendo pessoas, e hoje vocês estão aí já completando tantos anos de vida pela graça do Senhor e para o avanço do reino. Deixo com vocês o Salmo 150, verso 6, que diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. A vida que a igreja de vocês borbulha sobre a região de Americana é para dizer a todos que há vida em Jesus. Vocês louvam ao Senhor e levam a vida a toda a cidade. Que Deus abençoe e que dê muitos e muitos anos de muita prosperidade, de vida, de muitas e muitas pessoas se achegando ao Senhor, cuidadas pelo amor do Senhor e vivendo a vida em família nesses próximos vários anos que Deus dará para a sua igreja. Que Deus abençoe! Olá, queridos pastores Anderson e Juliana Machado. É uma alegria grande demais a nossa igreja, Igreja da Cidade, celebrar a Casa Viva com mais um ano de vida, 9 anos de igreja e 20 anos de ministério. Quantas vidas foram mudadas, quantas pessoas foram transformadas, quantas histórias estão sendo colhidas. É exatamente isso, que na vida de vocês continuem dando passos de fé, ouvindo a voz de Deus e transformando sementes em extraordinários movimentos dos céus. Certamente, o que vocês estão vivendo hoje é uma semente, porque o que Deus ainda fará nesse ministério, por meio da vida de vocês e na vida de vocês, será extraordinário. Eu gosto muito de uma passagem bíblica onde a palavra de Deus nos diz que o nosso futuro será tão grande que Ele fará sombra sobre o nosso passado, Ele criará sombra sobre o nosso passado. E eu creio que a Casa Viva viverá os melhores anos ministeriais delas. Pode ter certeza que eu estou aqui junto com vocês, orando, intercedendo e desejando o melhor de Deus sobre a vida de vocês. Um grande abraço, Deus abençoe e feliz aniversário. Olá, querida Igreja Casa Viva, pastor Anderson, amigo querido, que Deus abençoe muito vocês, celebrando aqui os 9 anos dessa igreja tão relevante, que Deus os abençoe muito, que venha uma estação ainda mais frutífera nesse novo tempo que se inicia dessa igreja, que Deus Ele leve vocês a um nível novo de influência, um aumento de influência, não só em Americana, mas também para outras cidades, e que Deus possa conduzi-los a experimentarem Deus de uma maneira nova, de uma maneira ainda mais intensa e profunda na comunidade de vocês. Que venha um tempo de grandes milagres, que venha um tempo de muitas decisões por Jesus, de expansão ministerial, de um aprofundar na fé dessa comunidade local tão linda. Que Deus abençoe muito vocês
Um grande abraço, Pastor Ian passando por aqui. Parabéns, família Casa Viva, 9 anos, uma grande conquista. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Celebro com vocês então os 9 anos dessa linda igreja família. Um abraço meu, de Leila, da nossa igreja da cidade em São José dos Campos e da nossa Rede Spirit Igrejas, que celebra com vocês esta conquista desses primeiros 9 anos de vida. Que a Casa Viva seja uma comunidade profética, apostólica e pastoral, uma igreja família para acolher, abençoar e discipular a todos. É interessante, Anderson, que temos o mesmo sobrenome, Anderson Machado, Carlito Machado Paz. E também faço aniversário em abril. Então, parabéns para todos nós. Deus é tão bom conosco. Então, parabéns, família Casa Viva, e que venha um novo renovo e que vocês conquistem de maneira abundante nessa nova estação. Parabéns em nome de toda a Rede Inspire a vocês. Vocês estão com expectativa do que o Senhor vai fazer aqui nessa noite? Quantos estão com expectativa do que o Senhor vai fazer aqui nessa noite? A gente viveu 3 dias ali naquele acampamento com muita presença de Deus, muito poder, muita unção. Essa molecada aqui, esse pessoal aqui está cheio da unção de Deus. E essa unção aqui vai ser transmitida para vocês, amém? Aleluia, vamos adorar com alegria. Ó, ajuda aí que todo mundo tem voz aqui, hein? Vem, Senhor.
quiser e faz barulho. Eu vou fazer o seguinte, presta atenção. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de brincar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Pronto, o nome dele. Aleluia, aleluia. Vocês pensam que o pessoal tá cansado aqui, filho? Tô cheio da presença de Deus, aleluia, aleluia. Retornará com muito poder e glória, ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém saberá, nem os anjos do céu, nem o filho, somente
som. Mostra a esta geração seus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e irá te dar todo meu ser.
presença dele está aqui neste lugar. Abra seu coração. Nós tivemos adolescentes que continuam na igreja, nunca tinham ouvido a palavra de Deus, sendo batizados pelo Espírito Santo, conhecendo Jesus, sendo cheios pelo Espírito Santo. E dali da frente onde nós estávamos, nós olhávamos ali para a nave onde eles estavam, não tinha um que não estava se derramando diante de Deus, entregando a sua adoração a Ele, dizendo: Senhor, eu preciso ser mudado, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu não aceito sair daqui da mesma forma como eu entrei. Nós tivemos mudança de rota ali naquele acampamento, e aqui à noite não vai ser diferente, não está sendo diferente, porque é a mesma oportunidade que eles tiveram, você também está tendo. Você pode sair daqui hoje da mesma forma como você entrou, mas você pode sair daqui mudado, transformado, cheio pelo Espírito Santo.
você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, você vai ser batizado nessa noite. O Senhor, Ele vai renovar você agora com o Espírito Santo. Então abra sua boca, comece a falar para Ele agora, comece a entregar palavras de amor a Ele, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. De noite e dia, até que as taças estejam cheias. De noite e dia, até que toda a terra. De noite e dia, até que as taças estejam cheias. De noite e dia, até que Ele retorne à terra. De noite e dia, até que as taças estejam cheias. De noite e dia, até que Ele retorne à terra. De noite e dia, até que as taças estejam cheias. De noite e dia, que Ele retorne à terra. De noite Suba-te, Senhor, a nossa adoração. Suba-te a nossa adoração. Só igreja pra gente cantar. Incenso Santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso Santo, deixa subir a minha adoração. Eu queria que você levantasse a mão lá em cima e dissesse assim: Senhor Jesus, diante de toda essa festa e toda essa manifestação, eu me preparo agora, eu estou pronto agora para receber a Tua palavra. Fala comigo, Senhor, e eu quero não somente ser ouvinte, mas praticante dessa mensagem. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, porque o irmão profeta aí do seu lado. Eu trago um abraço do pastor Carlito, a pastora Leila. Já vi gente aqui, eu falei pro Tato: meu Deus do céu, só tem gente lá da IC? É o Andrei, é o Ian, é o Marcão, né? Tá todo mundo ali, é o, né, o Harry, meu Deus, né? E eu trago esse abraço sincero de verdade, né? E estar aqui com vocês hoje no 9º ano da igreja. Quem está aqui há 9 anos? Deixa eu ver, tem alguém aí? Meu Deus do céu, levanta aí os remanescentes, aleluia, levanta a mão, levanta aí, fica de pé, fica de pé, fica de pé, quem você já tem 9 anos, e nós aqui vamos aplaudir, porque eles pagaram um preço, porque chegaram antes da gente, Deus abençoe, de verdade. E que bom que nós estamos aqui hoje para celebrar. A mensagem de hoje é a igreja saudável, discípulos extraordinários no ano de discipulado, 2025. Então está pronto para receber essa palavra e entender que aquilo que o Senhor quer nos trazer hoje vai nos impactar, vai mexer com a gente. Dá um cotovelado ao irmão do lado e fala assim: prepara, aperta o cinto, porque nós vamos decolar. Já falou decolando aqui, não é? Não é? Tornar discípulos extraordinários. A palavra de Deus lá, Paulo escrevendo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Há uma coragem enorme de Paulo, dizendo aqui que, para a igreja hoje, Anderson, dizendo para a igreja hoje, Juliana, que podem olhar para nós, podem olhar para cada um de nós e ser imitadores. Faça como eu faço.
Olhe para mim como é que eu estou fazendo. Olha como é que eu sirvo. Olha como é que eu me dou. Olha como é que eu me entrego. Paulo está falando assim: olha, eu olho para Cristo, mas vocês podem olhar para mim. Esse negócio é muito sério, que revela caráter, posicionamento, postura, status, mas também responsabilidade. Acabamos de ordenar um pastor dizendo: olha, guarda a ética, guarda a moral, seja tem o seu caráter aprovado. Paulo fala isso com seus filhos espirituais. E trabalhar um ano do discipulado, e falando de imitação, aqui tem 3 termos: tornem-se, é o ginomai, ou gnomai, que quer dizer tornar-se, é deixar-se revelar, é ser feito, começar a ser, vir à existência. Tornem-se faz um overlap, muda a fase, mas não muda a posição. Muda a fase, mas olhe para mim que nada vai mudar, porque eu vou revelar aqueles que me instruíram. Tornem-se, sejam. O segundo é imitadores, mimetes, na palavra original. Esse mimetes esse imitar é dizer que trazer à mente, fazer com que a memória seja atualizada, que o meu HD esteja alinhado. E eu vou fazer aquilo que eu fui preparado, fui treinado. Eu fui da Força Aérea e tem um slogan muito forte na caserna. Eu entrei com 16 anos e nunca mais esqueci: você vai trabalhar como foi treinado. Então levanta a mãozona direita e fala assim: hoje é um dia de treino. Para que a gente entenda que o ano de 2025 nessa casa, que é avivada, nós vamos ser imitadores de Cristo e tornar igual, imitar o Senhor, trazer à mente, fazer lembrar, duplicar. A palavra discipular, tornar-se meus imitadores, está dizendo, é repetir. Pessoas vieram antes da gente, a gente fala muito isso na igreja da cidade. Pessoas que pagaram um preço para a gente estar até aqui, e a gente honrar. O princípio, a cultura da honra é manter aquilo que é essência, aquilo que é princípio, aquilo que o Senhor não abre mão. E a terceira palavra é como eu sou. Então tornem-se, gnomai, imitadores, mimetes, e como eu sou, é o katos, não é tato, katos, né? Q-A-W lá, como eu sou, katos, é na mesma proporção. Faça assim com a mão, na mesma proporção, vai. Faz um balancinho aí, fala, na mesma proporção. Então, se existe a novidade, se existe o inédito, se existe ainda o romper, se existe uma nova fase, eu vou manter na mesma direção, eu vou manter na mesma trajetória, eu vou manter no mesmo sentido, na mesma proporção, na mesma medida, assim como, da mesma forma. Será que a gente entende que o apóstolo está falando com o povo de Corinto aquilo que realmente há de revelar hoje, e trazendo uma noite de festa, a última noite do aniversário da igreja, em que o Senhor nos leva a trazer uma conexão daquilo que já foi gerado, já foi transferível. Há um desafio enorme, gente. Em pleno século 21, há um desafio enorme para que essas coisas aqui aconteçam. E se você olhar para o nosso modelo, que é Jesus, ele levou 30 anos se preparando. 30 anos se preparando para em 3 anos mudar o mundo. Diga assim: o que eu me preparo para ser, o que eu treino para ser, o que eu exercito para ser, é como na academia. A gente vai fazendo, vai adquirindo uma capacidade de realmente entender. Aí tem uma pergunta para te fazer. Eu gosto de fazer pergunta porque normalmente a pessoa que recebe uma pergunta tem uma expectativa de que ele seja inteligente para fazer o quê? Uma boa resposta. Quem é que você imita? Qual é a imitação de quem você é? Pastor, mas a palavra imitação, essa está no original. É isso mesmo. Fala assim, imitar. E não é tornar robô. Até porque o robô vai fazer o que eu mando fazer, então ele não vai conseguir imitar, ele vai fazer só o que eu mando. Não é isso. Imitar é eu ter a possibilidade de escolha, diga escolha. E vou sentir prazer em escolher alguma coisa que vai fazer com que reverbere aquilo que eu aprendi, aquilo que eu exercitei. Se você, no ano do discipulado, olhar para você mesmo, você seria uma pessoa que você confiaria para ser discipulado por você? Será que você discipulando alguém durante o ano de 2025, você tornaria uma pessoa, um discípulo seu melhor no final do ano?
Alguém pode olhar para você e ouvir você falando: olha, pode me imitar, tá? Olha para o meu casamento, olha para o meu namoro, olha para a minha vida, olha para o meu ministério, e pode fazer do jeito que eu faço. Nós cantamos aqui agora que na santidade, a minha adoração, que eu me santifique diante do Senhor. Então, trocando em miúdos aqui, gente, discípulo não é aquele que faz algo pelo mestre, mas aquele que se parece com seu mestre. Está aí não? Vamos dizer bem alto lá? 3, 2, 1. O Brasil é conhecido como um país cristão. Mesmo assim, não vivemos uma realidade que evidencia ou traga algumas características ou caracterização para dizer realmente que nós, tanto é no contexto nosso sociocultural, econômico, realmente mostrar que na essência do nosso país nós realmente imitamos a Jesus. Nós realmente somos uma camada digna de confiança. E que a gente possa entender que quando no Antigo Testamento, olha como é que a coisa trabalha. A gente estava conversando agora com a liderança, como é que o Espírito Santo vai trabalhando. Você sabia que nós estamos na fase de preparação para o Pentecostes, né? Jesus já andou ali, né? Depois de ressurreto, anda um pouquinho com os discípulos, 40 dias, depois mais 10, 50, e vem o Pentecostes. Olha para o irmão e fala assim: prepara que o Pentecostes vem aí, aleluia. com o retiro aí dos jovens, não foi? Que da juventude aí, não é? Está cheio de Espírito. Aí daqui a pouco você vai colocar a mão na cabeça do pessoal e todo mundo recebendo o batismo no Espírito Santo, em nome de Jesus. Pentecostes, que era da preparação, daquilo tudo que já foi preparado, movimentado. Porque a palavra discípulo no Antigo Testamento é chamado de Talmid. O discípulo é aquele que estuda, é um estudante. O discípulo é aquele que olha para o aprendizado que é liberado na vida, no caráter, na sombra do seu discipulador. No Antigo Testamento a palavra também que é original, a original é lamad. Lamad é aprender, ensinar, exercitar, de novo, treinar. Então está no ano do discipulado, o ano profético. Nós vivemos aqui, vivemos na nossa igreja o fazer discípulo. E foi algo tão empolgante, algo tão forte, a ponto que nós olhávamos para o espelho e falávamos assim: Senhor, o Senhor está fazendo grandes coisas independentemente de mim. Eu quero me esforçar cada vez mais para a tua igreja avançar. Não temos mais como empurrar com a barriga. O discipulado é uma realidade daquilo que eu preparo no secreto. Eu orei agora para você. Aquilo que você vai preparar no secreto revela quem você é na comunidade. Aquilo que você treina quando ninguém está vendo vai revelar de verdade quando nós estamos diante das pessoas. Então, quando a libertação profética, quando a libertação do ministro, a libertação daquele que realmente traça o perfil de Jesus, nós vamos entendendo que o discípulo, a palavra no tempo de Jesus usava ben, filho. Quando o discípulo olha para o discipulador e tem a liberdade de chamá-lo de pai. Porque nós já avançamos na questão da filiação, porque estamos resolvidos na nossa questão de paternidade e deixamos de ser órfãos. Diga assim: eu sou um filho amado de Deus. As mulheres, eu quero ouvir agora: eu sou uma filha amada de Deus, vai. Ficou muito mais bonito do que o dos homens, ficou ou não ficou? Aleluia, impressionante. Mulheres são como borboletas, né? Muda o ambiente, não é? Aleluia. O filho se parece com o pai, tem o perfume do pai, come a comida do pai, reconhece a voz do pai, mora na casa do pai. Seja bem-vindo, porque essa casa tem paternidade. Quem diz amém? Amém. E festejar com vocês 9 anos é entender que a questão de parecer, ou ter identidade, ter a marca, ter um selo do discipulador e tornar filhos, é entender que eu me deixo ser trabalhado. Eu não sei se você conhece alguém que tem um filho rebelde, se você foi um bonzinho para o seu pai. Eu não sei se você entende o que é rebeldia, na questão de ainda ter que ser trabalhado num deserto por 40 anos, para entender o que é chegar na terra prometida. Você lembrou de Josué, agora há pouco aqui? O que é ser trabalhado por um Moisés que veio antes, para se tornar um Josué,
e de entender que tudo que ele fez e que preparou, só lá no final da vida dele, que ele revela de verdade aquilo que mais marcou a sua própria história. Eu não sei para onde vocês vão, eu só sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tornar discípulo de Jesus e ser discipulado por alguém, o discípulo de Cristo vive como um filho amado de Deus, fazendo o que viu o Pai fazer. Não dá mais para dizer assim, olhe para Jesus. Isso é claro que é um padrão, mas é um padrão muito mínimo, porque Ele já nos salvou, eu já olhei para Ele, e agora quem está do meu lado? Será que a gente faz de verdade um exército poderoso de discípulos, realmente entendendo o que está escrito em João capítulo 5, versículo 19, olha aí, Jesus deu essa resposta. Jesus respondeu assim: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai vai fazer, o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. Faz assim com a mão e fala assim: entendi, Jesus. Pode ser mais alto? Falei do Antigo Testamento, eu tenho que falar do Novo, né? No Novo Testamento, o discípulo era matetes, ou matetes. Está dizendo que é um aprendiz, um pupilo, alguém querido, alguém próximo, um aluno, um discípulo, a mesma palavra que deriva de Mateu, ou Mateu, que é aprender, ser avaliado, passar por um exame, apresentar conhecimento daquilo que aprendeu, apresentar, na verdade, novos hábitos. A igreja precisa corrigir a sua própria rota, para ser discípulo, entender que às vezes por causa da nossa cultura aqui no Brasil, nós temos dificuldades em resolver essa questão de paternidade, ou resolver essa questão de ser discípulo, ou essa questão de receber ordem, de prestar conta, que nós estamos falando agora há pouco na sala pastoral. O que é para onde nós estamos indo? É estar informado, e essa informação vai me transformar, porque tem muita coisa hoje que a informação vem e deforma. Ser discípulo é receber a correção, e quando eu tenho compromisso em ser um discipulador, eu atualizo a fonte original, tem alguém que cuida de mim, para que a gente possa continuar. Gente, é um negócio muito sério, muito doido. É muita coragem de vocês falar de discipulado, porque é uma coisa que incomoda. É uma coisa que você dá o direito para o seu discipulador de falar assim: como é que está o casamento? Como é que está a tua vida sexual? Como é que está a tua vida financeira? Onde você realmente entende que há uma tendência, um desequilíbrio? É uma palavra forte, mas é chamado para falar no ano do discipulado, no último dia da festa da igreja. E nós temos enfrentado isso. E eu sei que aqui a liderança, o quanto que entende a nossa vida lá e traz esse discipulado que, diga assim comigo, discipulado, fala mais alto, discipulado é uma cultura de aprendizado. Discipulado é uma escolha diante de um estilo de vida. Quer ver como é que é? Quando você olha para esse nível de responsabilidade, você vai entender que como pai, o quanto você está formando o teu filho ou tua filha. Você vai entender o quanto você influencia ou tem de afluência na sua equipe de trabalho, no seu consultório, no seu escritório, onde seja. Porque lá também se prega o evangelho, e sem falar uma palavra da Bíblia, se quiser. Se precisar. Quando a pessoa olha e fala: esse camarada, eu quero o que ele tem. E quando eu vier perguntar, você fala: senta aqui que eu te explico. É a única coisa que ela dizia lá na igreja de Guaratinguetá. Ela falava assim: eu só queria ter mais uns 10 anos de vida para ter falado de Jesus antes. 96 anos. Ela morreu o ano passado com 102 anos. Foram 6 anos de mudança histórica, em que ela fazia o devocional. E aí as pessoas chegavam para ela: Dona Francisca, por que a senhora está assim? O que aconteceu com a senhora? A senhora está bem? Eu falei assim: isso eu não imagino o quanto. Senta aqui que eu vou contar a história. Ela fala que Jesus visitou ela no quarto dela. A experiência que ela teve com Jesus fez um discipulado no GDC que ela passou a frequentar. Aos 96 anos, foram 6 anos assim que minha avó mudou a história. Para mim foi uma honra, eu sendo o primeiro neto, e eu fui para Guará para batizar minha avó. O que é fazer discípulo? Será que nós entendemos que é uma virada de chave? Porque é muito complicado. Uma mulher que me ensinou tanta coisa, cuidou de mim até os 7, 8 anos,
7 anos antes de eu pensar até em fazer uma carreira militar, eu era cuidado de dormir na mesma cama que ela. Essa mulher, lá no final, gente, eu orava a Deus pela conversão da minha família, mas nunca pensei na minha avó, sabia? Ela me liga, eu estou no aeroporto, indo para o Rio de Janeiro, numa reunião de liderança. Ela liga falando, ela me chamava de César. César, eu quero batizar. Eu falei assim, vó. Só que, Deus falou comigo. Ele me visitou hoje. Eu estou desde as 3 horas da manhã, era 6h30, estava entrando em Guarulhos. Ele me visitou, pareceu um pano preto, eu falei assim, eu vou morrer. Aí veio inclusive um pano branco depois, e eu entendi, daquilo que eu estava lendo, que Jesus queria que eu batizasse. Gente, foi um reboliço lá em Guaratinguetá, imagina. E quando ela faz isso, enche meu coração de esperança, com um pouco de temor. Eu falei assim, e agora, como é que eu explico isso para a família? A minha avó ficou caduca? Então o discipulado veio com uma força na mente, na alma dela, que fez ela com que ela restaurasse anos de vida, de saúde. Não usou mais o óculos, aleluia. Já tinha lido a Bíblia 2 vezes até se converter. 3 anos de devocional do pastor Carlito. Aí eu fui pegar o devocional dela, escrevia, fazia leitura bíblica. Aí a última vez que a vi, sabe o que ela falou para mim? Eu estou entendendo agora o que Daniel falou e o que está escrito no Apocalipse. Que isso? Seis anos de vida dos 102 que ela viveu. Qual é o foco desse relacionamento até que Cristo seja formado? Gálatas capítulo 4, versículo 19. Vamos ler junto? Vamos lá? Meus filhos, a gente, homem, não sabe muito que essa dor. Quem é mãe, já foi mãe aqui? Levanta a mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não é? Dizem que a dor de rim, a cólica renal, é muito parecida com a, né, de coisa, mas eu acho que não é bem assim não, né? Não é não? Essa coisa do geracional, do Espírito Santo dentro de uma região uterina, é um negócio, entendeu? Abre as costelas, não é não? Mete o pé, não é não? É um negócio meio sério. Eu acho que nós homens, não sei não, você conhece algum homem que aguentaria a dor de parto? Mas aqui Paulo está falando, olha, como dores de parto, ardente expectação aguarda os filhos de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade. Gente, presta atenção aí, ó, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Levanta a mãozona e fala assim, se Jesus confiou em mim, fala assim, vai dar certo com todo mundo. Se deu certo com o Júlio, fica em paz, vai dar certo com você também. Se tornar discípulo de Jesus é deixar que Ele realmente trabalhe essa essência. A igreja é feita de gente que foram encontradas pelo Senhor. Quem diz amém? A igreja é feita, o encontro com Jesus transforma completamente a pessoa. Será que eu estou dando o fruto de discipulado de alguém que acredita de verdade na palavra, que é uma palavra que transforma, revigora, renova? Quando nós falamos de metamorfose, nós estamos falando, eliminando a palavra deformação. Porque muita informação, eu recebo tanta coisa e não mudo. Que discipulado que é esse? Vocês estão aí, gente? Porque eu acredito, eu já falei, acho que aqui também, eu acredito no arrebatamento, né? Dá uma olhadinha, o irmão que estava sentado agora há pouco está aí ainda, aleluia, tá. Que vai que ele deixou o carro dele com tanque abastecido, carro abastecido, com a chave do carro, não tem problema, já foi complicado. Então diga assim comigo, eu recebo o desafio de me tornar discípulo de Jesus. Igreja saudável é carregada pela essência de Cristo. Igreja saudável que faz realmente, que avança de verdade, enfrenta o inferno, porque o caráter transformado, a vida transformada, gera frutos onde tem uma gangorra. Eu chamo sempre que o que pinça essa gangorra é a sabedoria, mas os braços dessa gangorra é maturidade e equilíbrio. O discípulo realmente ele é equilibrado, ele é maduro. Não é qualquer coisinha. Eu vou sair dessa igreja, eu não quero mais, não gostei da brincadeira. Ser discípulo é ter a têmpera, a essência. E essa essência é carregada onde enche o templo vivo do Espírito Santo, da seiva que é o Espírito, que é o próprio Espírito. Gente, eu vou terminar. Eu quero falar sobre Pedro aqui para a gente terminar. Pedro foi alvo de Jesus, quem reconhece isso?
né? Vai lá na praia, quando acontece, conhece, tal, olha para o empresário, tinha uma rede de barcos, no mínimo 2, Jesus usou um deles e estava pescando com outro, não é não? Tinha uma tecnologia sônica, sonora, né? Jesus aproveitava o vento noroeste que soprava. Eu fui lá, quem já foi em Israel aqui sabe disso, aquele vento que sopra no mar da Galileia, em Samaria, Cafarnaum. E a terra de Pedro, quando Jesus chega, e já tinha sido anunciado pelo irmão dele, muita história aí atrás. Quando ele recebe e vê Jesus, Jesus só chamou, ele deixou tudo e seguiu Jesus. Mas para chegar nessa maturidade que eu falei para vocês, dessa sabedoria de Pedro, eu preciso entender quem era Pedro, o aspecto histórico e familiar dele: casado, sogra doente, pescador, empreendedor, porque ter barco naquela época não era para qualquer um não. Ter uma rede de pesca não era para... Hoje é difícil, imagina naquela época. Deixar realmente um alimento, um sustento que era a base da alimentação da judaica. Temperamento de Pedro frequentemente descrito como impulsivo, apaixonado, vezes até imprudente. Ele era conhecido como a franqueza em vida, sempre disposto a agir rapidamente. Pensa aí, nesse homem que a sua impulsividade fazia com que as pessoas até criassem um pouquinho de repulsa de aproximar dele. Várias situações ele mudava até de humor. Ele era quando Jesus está ali preparando para ser crucificado, para entregar a sua vida, porque Satanás não crucificou Jesus, Jesus que entregou a cruz. Guarda isso. Então quando ele está ali, Jesus já tinha dado todo calma, não sei o que. A primeira coisa que ele faz é tirar uma espada e mirar no pescoço do soldado. Como ele era ruim, era pescador, acertou a orelha. Imagina o nível de descontrole. Mas esse Pedro que vai nesse temperamento é também o mesmo Pedro que vai sendo transformado, um homem piedoso que até a ressurreição de Jesus deu sérios altos e baixos, às vezes imaturo, às vezes desequilibrado, e que mostrava na verdade que ele não tinha aprendido muito a respeito de sabedoria com o mestre, tendo andado 3 anos com ele. Mas há uma transformação, diga assim, mas há uma transformação. E vai aparecendo. Frederick Bruce, teólogo escocês, diz assim: Pedro é lembrado não apenas por suas falhas, mas por sua capacidade de se levantar novamente. Mais ainda, guiado por sua fé inabalável em Cristo, sua vida é um exemplo de transformação. Eu não falei de metamorfose, transformação e serviço dedicado à missão de Jesus. Levanta a mãozão e fala assim: eis-me aqui, Senhor, aleluia. Ele já está te vendo aí, aleluia. Então como se tornar, pergunta assim para mim, Pastor Júlio, mais alto, Pastor Júlio, como que eu posso me tornar um extraordinário discípulo de Cristo nessa igreja saudável? Já que você perguntou de maneira tão natural, vou responder para você, tá bom? Aleluia. Primeiro, um discípulo extraordinário tem um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Vamos ler junto? Lucas capítulo 5, versículo 11, vai lá. 1, 2, 3, ele disse: de agora em diante, eles então arrastaram seus barcos para a praia. Diga assim: de hoje em diante. Aleluia. É um dia comum, gente. Hoje é um domingo, um dia comum, de festa, de celebração. Pela 9ª vez estão se reunindo aqui para celebrar 9 anos da igreja. Mas você não veio aqui por acaso. Posso dizer amém? Amém. Deus ainda joga para você um atrativo. Nós estamos vivendo um tempo em que eu acredito que aquela metáfora, quem lembra aquela ratoeira antiga? Quem lembra a ratoeira? Lembra? Né? Hoje tem detetizador, tem um monte de coisa sofisticada, não é? Até coloca musiquinha para o rato ficar, né? Mas antigamente não, né? É aquela ratoeira. Olha a expectação que Paulo está falando aí, ó. Olha o que é ser discípulo. Hoje a igreja de Jesus, eu já dei vários exemplos, e um deles muito forte para mim é a maneira com que as pessoas que ainda não conhecem Jesus têm sido atraídas para a igreja. É como um rato sentindo o cheiro de queijo, e aquilo vai chamando o rato,
E a igreja tem que estar preparada, sabe como? Para saber que é num piscar de olhos que o mestre vem. Será que a gente está preparado? Será que o cheiro do queijo não está nos distraindo? Será? Será que a gente ainda está absurdo? Ser discípulo é falar assim, essa expectativa já é gerada. Há uma coisa histórica, há uma coisa que já foi anunciada no Antigo e no Novo Testamento. Eu falei das 70 semanas de Daniel, 69 já foi. Só tem 2 etapas de 3 anos e meio, é um período, exatamente um período, 3 anos e meio que Jesus pregou. E os outros 3 anos e meio para 7 anos é uma semana de Daniel. O que nós estamos fazendo como discípulo? Aqui me cabe essa história de ser discípulo de Jesus. O que me cabe de ser um discipulador? Eu não planejei, mas eu estou enriquecido, eu estou muito, muito feliz do Tato ter vindo comigo. Aí depois, se vocês quiserem saber como é que eu sou discipulador, pode chamar ele no canto, deixa eu ficar longe para ele falar o que ele quiser, aleluia. Mas assim, será que eu estou influenciando alguém? Será que? Porque uma coisa eu tenho certeza, breve Jesus voltará. E a igreja do século 21 é aquela igreja que se esperava no primeiro século. Dá uma olhadinha para o irmão e fala assim, o negócio é sério. Fala assim, eu quero ser discípulo. Fala bem alto, gente, eu quero ser discípulo. Então chega em casa hoje, reúne a filharada lá, reúne os filhos, as criançadas. É hoje, aleluia. E fala assim, você pode olhar para o pai, olhar para a mãe. Eu quero parecer mais com Jesus. É aquela coisa assim, de você poder reclinar com liberdade na tua casa e falar assim, ora por mim. Eu estou no lugar mais seguro da terra. Um discípulo é humilde, é simples. Falamos isso agora há pouco lá, discipulado. É onde eu tenho a humildade. Chega, gente, de viver amarrado pela religião. Bate o pezão no chão e fala assim, hoje eu estou livre, em nome de Jesus, aleluia. Porque é a minha vez. Fala assim, a bola é minha. Fala, a bola é minha. Entendeu? E a vergonha está lá, perdeu para o Flamengo. Deixa para lá. Entenda bem que a hora é a sua responsabilidade agora. A hora que nós entendemos que Billy Graham fala assim, olha, o maior evento da história não foi o homem ter pisado na lua, mas Jesus Cristo ter pisado na terra. Sabe que eu carrego o peso disso? Um encontro com Jesus pode mudar seu destino eterno. Segundo, um extraordinário discípulo de Jesus reconhece que Jesus Cristo verdadeiramente é. Reconhece quem esse Jesus de verdade é. Mateus capítulo 16, versículo 15 a 17. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu logo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A diferença aqui de falar que ele era Jesus, é que ele fala assim, olha, além de o Senhor andar aqui na terra como homem, eu sei que o Senhor carrega realmente a separação daquilo que Deus fez. Ungido, consagrado, separado. O Cristo é essa palavra. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto lhe foi revelado, não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Levanta a mão e fala assim, quero essa revelação, Senhor, vai. Mas eu queria ver se eu pedir agora, 1, 2, 3. Para que haja uma revelação de quem Jesus Cristo é. A pergunta foi feita para Pedro. Quem diz as pessoas que eu sou? Como é que a gente realmente leva essa marca que deixa num caminho, não um fragmento de gente, mas a unidade da fé que faz a restauração? Casamento está sendo destruído, a mentira está acabando. E o que eu realmente me sinto livre nele é de saber que eu sou quem ele me chamou para ser, quem realmente me convocou para ser. Então aqui, o que muda na minha vida, realmente de eu ser uma pessoa comum para um discípulo extraordinário, é aprender de maneira correta com a pessoa certa. E aqui na verdade é uma pergunta que muda tudo. E eu sei que hoje você vai ter a resposta. Quem diz amém? Quem é Jesus para você? O que você precisa dessa sabedoria? Quem é Cristo? Quem é o que Jesus Cristo mudou na sua vida? Qual é a maior, mais intensa pregação, gente? É essa, quando eu tenho uma história com Jesus.
Quando um dia comum, como hoje, torna-se realmente uma página escrita com tinta fresca pelo Espírito Santo. Põe a mãozona no coração, fala assim: pode escrever, Senhor. Cada dia, um discípulo sabe o que tem que fazer? É chegar, antigamente eu falava, pegar uma fita cassete, depois nós passamos para, sei lá, VHS, que era antigamente, depois um pendrive, do pendrive entendeu? É isso? Agora não, agora só o senhor pode ver que o senhor já tem aí um HD. Chegar no final do dia e falar assim: Jesus, eu fui teu discípulo hoje, pode assistir as últimas 24 horas da minha vida, pode assistir. Eu não traí, eu não menti, não trapacei. A resposta de Pedro mudou tudo. Por quê? C.S. Lewis diz assim, ó: não há necessidade de provarmos se Jesus Cristo é Deus ou não. Tudo o que temos de fazer é descobrir se Ele é um lunático ou um mentiroso. Se Ele não for nem um nem outro, Ele deve ser o Filho de Deus. Eu tenho que decidir. E nas minhas escolhas criar convicção que ninguém vai me tirar dessa para aí, ninguém vai me tirar dessa situação. Terceiro, um extraordinário. Vocês estão recebendo essa palavra aí, em nome de Jesus? Amém? Dá para a gente ir mais 90 anos com essa igreja avançando até Jesus voltar? Sim ou não? Amém? Comigo, manda bola, Senhor. Um extraordinário discípulo de Cristo entende a necessidade de mudar a sua vida. Não dá mais para empurrar, postergar, procrastinar, não dá mais. Independente da idade. A festa que foi feita aqui, no retorno desse retiro. Gente, eu já descobri. Sabe aquela época que falava assim: esse problema aí é da juventude, já viu? Esse pecado aí é típico da juventude. Eu descobri, no auge dos meus 65 anos, vou fazer 28 de pastor. Eu descobri que não é bem assim não. Tem muita gente empurrando uma tratativa do céu, fugindo do alvo, se escondendo. Guarda isso no teu coração. De todas as vezes que eu brinquei de esconde-esconde com Deus, o Espírito Santo me achou. Então não dá mais. Não tem mais como empurrar. Não tem mais como. Diga assim: tudo que eu sou, que eu faço onde ando, Deus sabe, eu sei, e o diabo também. Para ser discípulo é deixar se revelar. E a grande revelação que Pedro recebe é: tu és o Cristo. E aqui olha o versículo, Lucas capítulo 5, versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aqui está, quando Pedro reconhece a santidade de Jesus, e esse encontro maravilhoso de Jesus aqui, causa uma mudança radical no coração de Pedro. Ele entende que o revelar dele não traz uma apatia, não dá um passinho para trás, encara a santidade e pede santificação. A santidade não me condena, a santidade me empodera, a santidade me impulsiona. Quando ele fala, sede meus imitadores, quando Paulo fala isso, e essa questão de entender que ele olhava para Jesus, e a santidade nele revelava a sua fragilidade, a sua pequenez, ele fala assim: eu preciso ir em direção à força, eu preciso ir em direção ao potencial, eu preciso ir em direção daquele que pode me ajudar. E quando ele fala que ele assustou em ver e prostrou-se diante do Senhor aqui, está querendo exatamente dizer que o Senhor estava dando a chance dele melhorar a sua vida. A figura, eu falei até também para os líderes aqui hoje, a figura que eu vejo é quando um profeta, um príncipe chamado Isaías, um profeta respeitadíssimo. Sabe o que Isaías era? Isaías era aquele que chegava no palácio e não era anunciado. O profeta entrando, o profeta Isaías era aquele aqui que entrava na presença de Ezequias e dava uma sentença de morte para o rei. Rei, põe em ordem a tua casa, olha aqui, acerta a tua vida, porque você vai morrer. Você está com um problema sério aí no estômago, o negócio está feio para o seu lado, não vai dar certo, então prepara que você vai morrer. A autoridade era tão grande que ele sai da presença do rei até chegar na porta do palácio. Esse mesmo rei com sentença de morte, já enlutado na família,
ora, vai ao seu secreto, pede ao Senhor misericórdia e pede anos de vida. O mesmo Deus que mandou Isaías falar com Ezequias, fala com ele, volta, fala para Ezequias que ouve a oração dele. Você acha que é muita coragem ou não? Rei, estou aqui de volta. O senhor não vai morrer não. Parece o quê? O Isaías está louco, está maluco. Esse mesmo Isaías está no templo, agora na solitude. E ele começa a ter visão, já viu lá, né? Você sabe, ele tem visão. Vê anjos, tal, né? Pernas, asas, tal. E tudo isso só para encurtar aqui. Mas ele começa a ver e fala assim, eu estou vendo a santidade. Eu estou vendo aquele que é santo. Eu vou morrer. Olha só, o que ele... Quando ele fala de morte para um, agora o próprio Deus revela para ele, ó, você está vendo a santidade, você vai morrer? Não. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi renovado no seu dom profético. Quem aqui quer ser renovado por uma profecia nesse tempo? Levanta a mão aí, levanta a mão, levanta a mão. Presta atenção, você veio aqui para ouvir isso. Quando ele fala isso, ele vê um querubim sair, um serafim sair do trono, com uma tenaz e uma brasa, chega e, na boca do profeta. Qual que é o instrumento do profeta? A boca, anunciar. Só que ele anunciava, ai das grávidas, ai dos reis, ai da nação, ai do povo, ai das grávidas, ai daqueles que caminham para a rua. Ele falava assim. Agora ele muda a história, fala assim, ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele revela a santidade, e aquele querubim toca nele, ele renova a sua postura de discípulo, de profeta. Então que o Senhor venha nos queimar com brasa viva hoje, em nome de Jesus. Que haja impulsionar o incômodo, para realmente distribuir, abençoar. Isaías 6,5 está dizendo aí, ó, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então há aqui uma cura na presença da glória, da presença do Senhor. Deus não pode salvar vítimas do erro dos outros, apenas pecadores confessos e arrependidos. Posso ouvir um amém? Arthur Pink diz assim, a pregação do evangelho moderno criou um Deus sem ira e um homem sem pecado. Diga assim, misericórdia. Eu vou ler de novo, você dá uma misericórdia mais alta para todo americano. Combinado? Vamos lá? A pregação do evangelho moderno criou um Deus sem ira e um homem sem pecado. Quando reconhecemos quem Deus é, nós também reconhecemos quem nós somos. E se nós somos pecadores, carecemos das suas misericórdias. E graças a Deus que elas são renovadas todo dia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então, gente, calma. Está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo sendo impactado, mexido. Eu não sei quanto tempo de crente você tem. Não sei se você chegou nessa igreja há poucas semanas. Não sei se você está vindo hoje pela primeira vez. Não sei. Só sei que o Senhor tem um propósito com a tua vida, em nome de Jesus. E essa renovação, essa restauração vem em 1 João, capítulo 1, versículo de 9 a 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Põe a mãozona no coração. Purifica-me, Senhor. Fala. Põe a mão no coração, permanece aí. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Gente, nós estamos todos nós como se fosse resgatados, como nós estivéssemos pedindo socorro, help me, pedindo socorro a Deus. E Ele está novamente lançando a respeito do nosso grito, do nosso lamento, da nossa necessidade, falando, olha, eu conto com vocês. Para encerrar um ciclo histórico da igreja, seria abundante o número de discípulos seguindo a palavra. Não dá para ser crente só domingo à noite. O crente, ele divulga o tempo todo quem ele é. Diga assim, eu sei quem eu sou. Eu sei onde estou. E eu sei onde eu quero chegar. Dá para falar sozinho agora? Vamos lá. O discípulo é assim, então aplauda o Senhor porque você vai chegar lá. Aleluia. 4. Um extraordinário discípulo de Cristo vive ousadamente a sua fé em Cristo. Mateus capítulo 14, versículo 28 a 9.
Senhor, disse Simão, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Você lembra dessa luta aqui? Manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Simão Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Qual a direção que você está indo? Será que não está na hora de converter essa direção? Será que não está na hora de mudar esse sentido? Pedro e os outros cheios de temores aqui. Até é reconhecido como um fantasma. Sabia que chamaram Jesus de um fantasma? É fantasma que está vindo aí. Pedro procura saber quem era realmente Jesus, que estava no meio das águas. Ele escuta a voz. O discipulado tem muito a ver com o que você ouve. Até porque a palavra ensina que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer besteira? Ouvir qualquer TikTok? Não. Andar em qualquer esfera, qualquer amizade? Não. Está dizendo aqui, Pedro sente a segurança para poder dar um passo sobrenatural. Mas tem uma coisa que eu quero deixar também marcado no teu coração. Nem todo sobrenatural, andar sobre as águas, nem todo sobrenatural é para a sua vida. Mas se Jesus Cristo estiver lá, há sempre um convite para que você desfrute do seu mover, do seu movimento. Diga assim comigo: quando os meus adversários crescerem contra mim, vierem contra mim para tentar me destruir, eu vou direto para Deus, seguindo o sentido do Senhor. Eu vou declarar que a minha luta, a minha crise, o meu desespero, o meu medo está na mão do Senhor. Eu vou direto para Ele, não vou para a direita nem para a esquerda, eu vou direto para Jesus, o meu mestre, e serei transformado no poder dessa fé em um discípulo extraordinário. Então aplauda o Senhor em nome de Jesus. Quinto e último, um extraordinário discípulo de Cristo arrepende-se de seus erros e volta-se para Jesus. Aí está escrito lá em Lucas 22, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas 61 a 62. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Havia uma profecia anunciada. E como a gente negligencia às vezes uma profecia, como a gente negligencia às vezes uma palavra de Deus, como a gente deixa um pouquinho a deriva, e essa derivação torna uma integral. Para quem é da engenharia, isso, eu vou me integrando nela. Aos pouquinhos aquele delta X, aquela variante, aquela variável vai pingando na minha vida. Ninguém desvia da noite para o dia, ninguém sai do casamento da noite para o dia, ninguém divorcia da noite para o dia. Algumas coisas vão pingando, vai pingando. Então a falta de um discipulado, ou da relação que você tem com o compromisso com as pessoas à sua volta, com a sua casa, com a sua família, com o seu casamento, com o seu serviço, vai fazendo com que você comece a entrar em alerta, começa a mexer com o teu coração. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, daquela balança que eu falei do equilíbrio e maturidade, e dessa sabedoria que pinça, algumas graminhas de um lado podem trazer sérios compromissos, sérias dificuldades. O que é que eu tenho ainda guardado na gaveta do meu coração? O que ainda é um pecado de estimação? O que ainda tenho escondido na minha alma? O que ainda me leva a falar ou criticar as pessoas? O que leva ainda a mentir ou fofocar em relação às pessoas? O que me leva a trapacear por causa de algumas migalhas? Então, quando nós entendemos isso, nosso negócio da venda de um negócio, a venda de um carro, a venda de alguma coisa, vai ser correta, vai ser fiel. Quando nós tratamos o assunto da igreja, é a mesma coisa de tratar o assunto no banco. Discípulos extraordinários entendem de verdade que tem coisa que não precisa ser dito, é só olhar para ver que nível que está o caráter, a moral. Arrepender de seus erros e voltar para Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, gente, 3 vezes. Imagina a convicção do erro. Não, eu sempre lembro quando eu falo isso aqui, né? Jesus está lá no sacrifício e chega uma mulher para ele que não tinha nada que fazer de ruim para ele. Estava apenas uma mulher que deve ter conhecido Pedro em Cafarnaum do lado de Jesus, ou então que entrou no mesmo cabeleireiro, sabe? O corte de cabelo seu é igualzinho. Não conheço não. Mas você não é de Cafarnaum? Mais ou menos.
a gente começa a esquivar de um jeito que não dá para justificar. E aqui, um discípulo não é aquele que nunca caiu, um discípulo é aquele que nunca desiste de se levantar. Eu posso ouvir um amém bem forte? Então vamos dizer junto aí, ó. Coloca aí, tá aí não? Não tem essa frase aí? Um discípulo. Olha lá, vai lá. 3, 2, 1. Um discípulo. Então diga assim: tem saída para mim, aleluia. Olha eu aí, né? Pedro chorou amargamente aqui. Não era remorso, mas era de arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, Paulo volta a falar com a gente no finalzinho dessa mensagem. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Diga assim: eu estou no outro barco, aleluia. Eu estou noutra navegação, aleluia. Eu navegarei, né? Aleluia. Quando a cópia está errada, a reprodução é desbotada. Quando a cópia é desbotada, ela fica suja, sem inteireza, sem revelação. Precisa voltar ao original. Hoje é um dia em que nós voltaremos o nosso coração para o original. O que é que a palavra diz? O que é que a palavra insiste em me dizer esta noite? Porque aquilo que Deus diz está falado, e aquilo que Deus fala está dito. E nesse trocadilho a gente entende quem é que é revelação no Novo Testamento das verdades que estavam no Antigo. E que cumpriu a lei, mas falou: olha, quer resumir? Tem que amar. Tem que amar. Pega os 10 mandamentos e coloca amor, 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 amor. A Deus, a mim e as pessoas. Quando ele ensina, aqui foi dito hoje, a pastora leu aqui a oração do Pai Nosso, assim como, diga assim: assim como. O discipulador é assim como, é uma mete, é um lamade. O seu modelo original é Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Então, encerrando aqui, uma igreja saudável tem discípulos extraordinários. O tecladista pode subir aqui, por favor? Cadê o tecladista? Está aí? Uma igreja saudável tem discípulos extraordinários. A vida de Pedro foi transformada. Lembra que eu falei para vocês? Uma metanoia, uma mudança de mente, de estilo de vida. Veja o que aconteceu com esse simples pescador. Atos capítulo 2. Atos do Espírito. Atos da igreja. Atos dos apóstolos. Atos capítulo 2 diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, aleluia, e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Faça assim com a mão: olha eu aí. Quando eu chegar nesse ponto, você fala assim: eu pedi agora, vamos lá, ó. Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês que são batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Quem aqui se sente chamado do Senhor? É nós. Com muitas outras palavras advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida, salve-se. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Faremos obras maiores, gente. Chegou a hora em que nós vamos muito além para anunciar esse evangelho. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que, assim como aconteceu com Pedro, há um convite para acontecer com você, acontecer comigo. Atualização. Uma atualização da nossa vida. Um convite para que você e eu possamos realmente entender que a transformação começa de dentro para fora. Não dá para ser um tipo. Não dá para parecer e não ser. Está na hora que discípulos, anos do discipulado, 2025, você fazendo parte de uma igreja que já tem 9 anos pagando um preço para anunciar o evangelho. E sempre, todas as vezes que você pensa, parece que você está num hiato, está descontinuado, está longe dessa realidade. Chegou a hora de me posicionar e dizer: Espírito Santo, ai de mim,
Espírito Santo, me ajuda. Eis-me aqui. Que tudo começou com eis-me aqui, até que Isaías se tornou ai de mim. Como discípulos de Cristo, o nosso testemunho precisa carregar as evidências que somos seus seguidores, que realmente entendemos o que ele disse, a revelação que eu falei. Você que nos acompanha, vai passar esse canal aí, não vai? Você que nos acompanha aí, entenda que essa palavra também é para você. Entenda que o Senhor tem um projeto para você. Entenda que o Espírito Santo me toca agora para dizer que está na hora de se posicionar e dizer sim, como Jacques disse um dia para o Senhor: não existe ninguém melhor que ninguém aqui. Se abstém da responsabilidade que eu tenho. Cada um aqui tem uma posição no corpo, e discípulo é uma palavra comum para todos nós, trazendo tudo isso que eu falei para vocês. Atos capítulo 4. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que fez desses homens pescadores extraordinário? O ensino da palavra. Cristão são pequenos cristos aqui na terra, de caráter. A tua esposa tem que confiar mais nele, o teu marido tem que confiar mais no seu caráter, os seus filhos têm que olhar para vocês e reverberar daquilo que aprenderam na sua casa. Não há terceirização de discipulado. É impressionante como Pedro não consegue esconder as evidências que está nele de fazer obras maiores. Sabe quem é esse Pedro aqui que se escondeu de Jesus e que sai para pregar após o batismo no Espírito, com Pentecostes? É o Pedro que o livro não registra que Jesus passava e falava com o leproso, com o paralítico, com a mulher do fluxo de sangue depois do milagre, foi para a casa de Jairo, mas não fala que a sombra, olha quem era Pedro, a sombra de Pedro curava os enfermos. Pedro é aquele que teve a dignidade de escolher realmente não ser crucificado como Jesus. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque a Ele toda a glória. Feche teus olhos, feche teus olhos. Eu acredito no batismo com fogo, acredito na renovação do Espírito, acredito naquilo que o Senhor possa fazer. Está na hora de sairmos das nossas prisões, está na hora de sair do nosso acomodar, está na hora de entendermos que eu tenho que me postar, eu tenho que fazer minha selfie como discípulo, eu tenho que deixar que a própria revelação de mim, a revelação que eu recebo. Você não veio aqui hoje para receber simplesmente uma palavra, mas tem alguém aqui nesta noite que queira aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você que está aqui com a gente, eu tenho frequentado, mas ainda não tomou essa decisão. Levante a sua mão se você está dizendo assim: eu quero Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, eu me arrependo, como Pedro um dia fez, para iniciar essa carreira, essa jornada de discípulo. Se você está tomando essa decisão hoje, o restante da igreja, baixa a sua cabeça, levanta a sua mão para mim: pastor, eu quero hoje decidir por Jesus, eu quero hoje entregar minha vida a Jesus. Levanta a sua mão até que eu veja mais alto. Deus abençoe, filho, Deus abençoe, aleluia, Deus abençoe. Levanta a sua mão bem alto para mim. Tem alguém hoje que realmente, independente da tua idade, independente da posição que você ocupa na tua casa, é a hora de sermos todos iguais.